Boa noite. Boa noite. São Paulo sofre mais um dia de caos com a greve do metrô. Metroviários decidem ainda hoje se a paralisação continua. Na estação Ana Rosa houve confronto entre PMs e grevistas. Força sindical faz protesto e chega a fechar a Avenida Paulista. Do Jardim Irene para o mundo, o capitão do Penta, Cafu, é o personagem do quadro Cara de São Paulo. Seleção derrota a Sérvia no último teste antes da estreia na Copa. Reunião extraordinária no Tribunal Regional do Trabalho tenta encerrar a greve dos metroviários. A repórter Sabrina Pires acompanha a negociação e tem outras informações. Sabrina. Estela, essa reunião já passa de 1h30 e o presidente do metrô e o presidente do Sindicato dos Metroviários ainda estão frente a frente nessa audiência de conciliação marcada de última hora para tentar chegar ao fim dessa paralisação. O Sindicato dos Metroviários já sinalizaram várias vezes que eles querem sim reduzir o índice de reajuste salarial, podem fazer isso, aquele índice exigido que começou com cerca de 30%, depois passou para 12% e agora eles já falam em 9%. Eles exigem outros benefícios, como plano de carreira, plano de saúde para aposentados, só que os representantes do metrô estão irredutíveis, eles continuam a oferecer 8,8% do reajuste. Houve até um recesso para que as partes pudessem conversar, mas eles não chegaram até agora em um acordo. O desembargador Rafael Pugliese, ele tenta oferecer esse índice de 9%, tenta chegar a esse acordo para pôr fim à greve, mas por enquanto o metrô diz que não pode oferecer mais do que os 8,8%, que está no limite orçamentário, e por isso os metroviários falam que, já que o governo não quer ceder, está irredutível, não quer negociar, então eles também não abrem mão de nada e continuam com essa greve. Daqui a pouquinho já caminha para o fim essa reunião de conciliação e nós continuamos a acompanhar. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. E o futuro da greve do metrô pode ser decidido ainda hoje. A repórter Carla Rodeiro está no Sindicato dos Metroviários e acompanha a assembleia da categoria. Carla? Gabriel, o Sindicato dos Metroviários neste momento está bem cheio. Os trabalhadores em greve aguardam o resultado da reunião de conciliação para depois realizarem aqui uma assembleia para decidir se a greve continua ou não. Mas pelo segundo dia consecutivo, os metroviários não cumpriram a decisão da Justiça, que determinou que 100% da frota estivessem em circulação nos horários de pico. Neste momento, quase metade das estações, 29 no caso, estão fechadas. Quase 4 milhões de passageiros foram afetados pela greve. A condição do trânsito de manhã foi a pior da história, com 251 quilômetros de filas. Na Zona Leste foi onde o motorista mais sofreu ao volante. Durante a tarde, um grupo de metroviários chegou a bloquear a Radial Leste no sentido bairro, porque eles fizeram um protesto, uma manifestação e vieram caminhando da estação Tatuapé até aqui a sede do sindicato. Bem, neste momento a situação do trânsito não é tão ruim. Nós temos agora 145 quilômetros de lentidão, que é o índice que está dentro da média. Com vocês. E com a greve no metrô, São Paulo teve mais um dia de caos. Pelo segundo dia seguido, metroviários deixaram de cumprir a decisão judicial de manter 100% da frota em circulação no horário de pico. Resultado, população revoltada. Antes das 5 da manhã, o trânsito na Radial Leste, principal ligação entre a Zona Leste e o centro da capital, já estava assim, intenso. Motoristas que saíram ainda mais cedo de casa para tentar evitar os problemas vividos no dia anterior, por causa da greve no metrô. A estação Corinthians Itaquera da CPTM também permanecia fechada, obrigando os passageiros a seguir para outras estações de trem. Não está fechada devido à greve do metrô. Uma situação que irritou muitos passageiros. Muito transtorno. Eu estou cansada de... Eu sou brasileira, mas tenho bronca. Sabe, porque nos outros estados não acontece isso. Já perdi o dia ontem.
E hoje veio tentar, pelo menos. Hoje eu vim tentar, mas pelo jeito não vou conseguir, vou voltar para casa. Muito difícil, né? A gente é quem paga o preço, né? Muito complicado. É um desgaste que, assim, às vezes você quer ir trabalhar, mas você é impedido por isso. Ontem um grupo chegou a invadir o local e derrubou algumas grades. Confusão que só foi contida com a chegada da Polícia Militar. E hoje uma situação muito parecida com a de ontem. Aqui o acesso para os trens da CPTM vai permanecer fechado aqui na estação Corinthians Itaquera. Então a orientação é que essas pessoas peguem um ônibus e sigam para outras estações, como a Dom Bosco, por exemplo. Só que isso acaba atrasando as pessoas e deixando todo mundo irritado. A funcionária de cartório ontem não conseguiu chegar ao trabalho e estava preocupada. Foi logo em busca de informação. Você vai para Dom Bosco com essa perua? Onde que eu pego? Dom Bosco, faixa vermelha. A Prestes Maia. Licença que eu tenho Prestes Maia. Obrigada. Acompanhamos a peregrinação de Eliana. Parte do trajeto foi feita de ônibus. Agora a gente está chegando aqui na estação Dom Bosco, onde a Eliana precisou voltar então para poder pegar o trem aqui e ir para o trabalho. A gente já vê que o movimento é muito grande por aqui. Preocupada ainda de pegar esse movimento? Preocupada. Vi um pessoal pegando perua aqui para ir mais para trás. Ou seja, não sei se eles vieram aqui e viram que está ruim. Mas eu vou tentar aqui, com medo de ir mais para trás e ficar mais tarde e ter mais gente. E aí mais uma surpresa. A estação Dom Bosco lotada. Eu vou tentar, eu não posso desistir, né? É que eu falei, 8 horas eu não penso mais, eu penso em chegar. Dá para faltar de novo? Não, não dá, sem condições. Boa sorte para vocês. Obrigada a vocês também, viu? Tudo de bom. Depois de passar pela catraca, Eliana ainda precisaria de sorte para entrar logo no trem. E quanto mais tarde ficava, mais o movimento aumentava. Só no meio da manhã, a estação Corinthians Itaquera foi liberada e os trens começaram a parar para pegar os passageiros. Por causa da greve e da chuva que veio para piorar a situação, a cidade registrou um novo recorde de congestionamento no horário de pico da manhã. 239 quilômetros de lentidão, com filas de carro e ônibus intermináveis. A situação ficou tensa na estação Ana Rosa, na Zona Sul. A Polícia Militar entrou em confronto com os grevistas. Os metroviários reclamam que a PM usou bombas e balas de borracha para dispersar o grupo. Segundo a corporação, eles impediam a entrada dos usuários. Uma pessoa chegou a ser detida por desacato, mas liberada logo em seguida. Tropa de choque desde cedo posicionada na estação Ana Rosa, que faz interligação entre as linhas 1 azul e 2 verde. A polícia precisou entrar na estação e usar bomba de efeito moral para expulsar grevistas que tentavam impedir o funcionamento dos trens. Alguns manifestantes partiram para cima dos policiais e eles se defenderam, mas não teve nada de abuso, nada de grave. O interesse público prevalece sobre o interesse deles. Este funcionário do metrô mostrou os ferimentos que teriam sido provocados por balas de borracha usadas pela PM. Tem mais 2 companheiros que levou o cacetete no braço dele, uma borrachada nas costas. Esse mês eu estou fazendo 30 anos de companhia, democraticamente a gente está trabalhando, lutando pelo nosso salário, para a polícia combater os trabalhadores. Um confronto sempre pode acontecer isso mesmo, né? Nós estamos aqui para servir e proteger, somos a favor dos grevistas, nós queremos que eles consigam as reivindicações deles. E estamos aqui para servir a população e deixar até que a população, os senhores, todos que estão aqui, possam usar o metrô livremente. A estação não abriu as portas nas primeiras horas da manhã e, mais uma vez, usuários do transporte público tiveram dificuldades para chegar ao trabalho. Com a estação fechada, os passageiros tiveram que buscar outra estação ou então enfrentar longas filas para entrar nos ônibus, que já chegavam aqui ao terminal Ana Rosa, lotados. Os passageiros estavam confusos, sem saber para onde ir. Mesmo com o anúncio de greve, muitos foram pegos de surpresa. Hoje sim, porque ontem eu peguei a Ana Rosa ainda, a linha verde, e fui até a amarela e fui direitinho. Mesmo com a greve? Mesmo com a greve. Aí hoje? Hoje piorou. Ia pegar para São Bento. E aí chegou aqui? Tá essa confusão, né? Vamos pegar o ônibus, né?
Neste segundo dia de paralisação dos metroviários, o sentimento com o caos em que a cidade se transformou estava na ponta da língua. Me sinto péssima, né? Porque eu sou nova no serviço. Então, tem que chegar lá de qualquer jeito. É de frustração, né? Porque a gente veio trabalhar ontem, eu já não vim, ainda com o tamanho gestante, fica difícil, né? Tá difícil a condução. Com a greve, os trens da CPTM ficaram lotados. A quantidade de pessoas que tentava fazer a interligação para o metrô na Estação da Luz, no centro, era grande. Muito lotado, muito lotado. Então uma muvuca ali, tá difícil realmente passar. Horácio procurava descobrir um jeito de ir da Luz, no centro, até Santana, na Zona Norte. Já estou me matando aqui para achar onde que é o ponto de ônibus para Santana. Vai demorar mínimo umas 2 horas para me chegar até lá. Com o metrô estivesse funcionando? Nossa, em 1 hora eu já estaria lá. Está me causando um transtorno terrível. E o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, determinou o prosseguimento das investigações sobre o caso Siemens em relação aos deputados federais Rodrigo Garcia, do DEM, e José Aníbal, do PSDB. Ambos foram secretários em gestões tucanas no estado de São Paulo. Marco Aurélio Mello atendeu a um pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que viu fortes indícios de vínculos de Garcia e Aníbal, com esquema de pagamento de propina a agentes públicos em licitações do metrô e da CPTM. Mas na determinação, Mello afirma que ainda é cedo para concluir se eles participaram do esquema. Garcia e Aníbal negam o envolvimento com fraudes. Força Sindical realizou nesta sexta-feira um protesto na capital paulista contra a política econômica do governo federal. Cerca de 2.000 manifestantes saíram de 3 pontos da capital, Estação Paraíso do metrô, Avenida 9 de Julho e MASP. Juntos, eles seguiram para o Banco Central, na Avenida Paulista, bloqueando 2 faixas da via no sentido Consolação. Lá, além de protestar contra a política econômica do governo, os trabalhadores cobraram também o atendimento às reivindicações da pauta trabalhista, aprovada pelas centrais sindicais em 2010. Eleições 2014. Datafolha divulga nova pesquisa de intenção de voto para presidente da República. No levantamento feito em maio, Dilma Rousseff, do PT, aparecia com 37% das intenções de votos. Agora está com 34%. Aécio Neves, do PSDB, passou de 20% para 19%. Já o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, passou de 11% para 7% das intenções de voto. Pastor Everaldo, do PSC, que tinha 3%, aparece com 4% dos votos. O levantamento também mostra que subiu o número de eleitores indecisos. Esse percentual passou de 8% para 13%. Brancos e nulos eram 16% e agora são 17%. Em relação ao segundo turno, o Datafolha aponta que entre Dilma e Aécio, a presidente teria 46% dos votos contra 38% do tucano. Contra Eduardo Campos, Dilma venceria por 47% a 32%. Os outros 8 candidatos somaram juntos 4% das intenções de voto. O Datafolha ouviu 4.337 pessoas entre os dias 3 e 5 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Hoje, 6 de junho, é o Dia Nacional do Combate às Queimaduras. No Brasil, de todos os tipos de acidentes envolvendo crianças, quase a metade está relacionada ao uso inadequado do álcool. Uma vida que mudou para sempre em poucos segundos. 5 anos depois da explosão de 1 litro de álcool no restaurante em que almoçava, Alexandra ainda luta contra as cicatrizes que ficaram na pele e na mente. Eu sou a professora, mas ao mesmo tempo eu sou a pessoa que usa malha. Então eu tenho que continuar sendo professora, mas de malha. São crises de identidade. Foram longas internações, a maior delas de 40 dias e mais de 15 cirurgias. Alexandra havia casado há 3 meses quando sofreu o acidente, no qual perdeu uma amiga. Com a ajuda do marido, tentou retomar a rotina de trabalho, mas os procedimentos constantes e as consultas com psicólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogos a fizeram parar. Hoje redobra a atenção em situações de risco e alerta para o que viu nestes anos de hospital. Criança que tem o álcool acessível, fácil, numa altura que ele alcança, ele pega e vai brincar com o amiguinho de fazer fogueira, churrasqueira, que é uma coisa tão cotidiana, né?
A gente vai se reunir com os amigos para fazer um churrasco e aí toda queimada e não tem mais jeito. No Brasil, 41% dos acidentes com queimaduras envolvendo crianças estão relacionados ao uso do álcool. As queimaduras já são a segunda principal causa de morte de crianças com até 4 anos de idade no país, perdendo apenas para os acidentes de trânsito. O cirurgião plástico especialista em queimaduras diz que a falsa impressão de desinfecção e o baixo custo do álcool contribuem para o uso do produto. Outro acidente comum dentro de casa é o escaldo, relacionado à água ou óleo fervente. No mês de junho, os cuidados devem ser redobrados. Os acidentes com queimaduras aumentam, em média, 30%. Na festa junina nós temos as fogueiras. Ainda tem gente que pula fogueira e se acidenta. Nós temos os fogos de artifício, né? Temos os balões, infelizmente, que causam acidentes horríveis. Ainda falta agasalho para a nossa população, que vai buscar no fogo uma maneira de se manter aquecido. Então é triste, né? Especialmente isso é triste. Em caso de queimaduras, a primeira atitude, segundo os médicos, é lavar abundantemente o machucado e, em seguida, procurar um hospital. Nunca coloque pasta de dente, teia de aranha, borra de café. Nunca, nada, nada. Simplesmente água corrente, temperatura ambiente, temperatura fria, cobre com um pano limpo e vai para o hospital. E a semana termina com tempo chuvoso e temperaturas amenas. A máxima à tarde não passou dos 23 graus, mas a sensação era de mais frio por causa da chuva. Agora à noite, a chuva deu uma trégua para o paulistano e o tempo promete abrir no final de semana. A expectativa é que os próximos dias sejam típicos de outono. Sol, céu azul, noites fresquinhas e tardes quentes. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O sábado ainda promete ser de muita chuva no sul do Brasil. Uma nova frente fria fortalece as áreas de instabilidade e mantém a previsão de temporais amanhã para toda essa área escura do mapa, que vai do norte gaúcho até o sul do Mato Grosso do Sul. Já em boa parte do centro-oeste, sudeste e do interior do nordeste, uma grande massa de ar seco deixa o tempo ensolarado e quente. No litoral nordestino, chuvas rápidas que refrescam o calorão de cerca de 30 graus em quase todas as capitais. Em Belo Horizonte, máxima de 28. No Rio de Janeiro, 33. E em Curitiba, a máxima não passa dos 23 graus. Para os paulistanos, a previsão é de um final de semana ensolarado e noites fresquinhas. Nesse sábado, o sol brilha forte entre poucas nuvens e chega a fazer bastante calor no interior. A máxima bate na casa dos 33 graus em Votuporanga. Na região de Ribeirão Preto, calorão de 32 graus. E no litoral, a praia está garantida. Os termômetros ficam perto da marca dos 30 graus amanhã. Em toda a faixa leste, incluindo a capital, o dia pode amanhecer com névoa, mas logo o sol aparece e as temperaturas sobem rapidamente. Amanhã, mínima de 17 e máxima de 27 graus. O domingo será de sol e a máxima bate novamente na casa dos 27 graus. E a semana começa quente e com possibilidade de chuva. Na segunda-feira, a máxima prevista é de 28 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Inflação perde força e fecha em 0,46% em maio. É a menor taxa desde setembro de 2013, segundo o IBGE. Os preços dos alimentos e transportes exerceram as principais pressões para a queda no mês passado. Em abril, a variação foi de 0,67%. Em 12 meses, o avanço foi de 6,37%. O resultado está um pouco abaixo do teto da meta do Banco Central para o ano, de 6,5%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação está diminuindo ou aumentando? Hoje, como a gente acabou de ver, saiu o IPCA, o índice de preços mais importante da inflação para o consumidor. Mês a mês, como diz o ministro Guido Mantega, vem caindo das alturas a inflação mensal. Em relação a cada mês do ano passado, a inflação tem sido maior. No fim das contas, a inflação acumulada em um ano, em 12 meses, está subindo. Está em 6,4%, na média. Pode parecer que os preços deram alívio. A inflação mais notada pela massa dos consumidores é a inflação da comida, aquela que a gente enxerga no dia a dia do mercado e da feira. Nos últimos 12 meses, comida e bebidas subiram em média 7%.
Em abril do ano passado, esses preços estavam subindo em média 14%, o dobro. Foi na época em que surgiram as piadas da inflação do tomate, lembram? Que, aliás, ainda está caro para chuchu. As pesquisas de opinião indicam que as pessoas estão ainda assustadas com a inflação ou com a economia em geral. Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que, para 64% dos eleitores, a inflação vai subir. Um medo que não se via desde os piores anos do governo de Fernando Henrique Cardoso. Enfim, a inflação vai subir ainda mais ou não? Neste ano deve ficar por aí, em torno de 6,5%. No ano que vem, não se sabe. Tudo vai depender do ritmo da economia e da decisão do próximo governo sobre os preços que estão sendo reprimidos. Se a economia esfriar ainda mais, o que é ruim, a inflação tende a cair um pouco. Isso se o próximo governo, em 2015, não corrigir os preços que estão mais ou menos represados, tabelados. Isto é, o da gasolina, da energia elétrica e das passagens dos transportes públicos. Quer dizer, a inflação atual não é mais alta porque alguns preços estão fora do lugar. Vamos ter inflação descontrolada, como tanta gente parece temer pela pesquisa da Datafolha? Não. Vai ser uma inflação chatinha, como nos últimos 5 anos. Vai ser uma inflação ainda mais chatinha, difícil de aturar, porque os salários estão crescendo cada vez mais devagar. Como os preços sobem do mesmo jeito e o salário não cresce tão mais rapidamente, nosso poder de compra diminui. Isso irrita todo mundo, deixa o povo mais desconfiado em relação à economia. É isso que a pesquisa Datafolha revela, que diminuiu a confiança na economia, o que prejudica os negócios e o crescimento da produção e da renda. A inflação não está destrambelhada, mas está, como sempre, causando efeitos colaterais. Boa noite. Do Jardim Irene para o mundo, nascido em São Paulo em 7 de junho de 1970, ou seja, em plena campanha do tricampeonato, o jogador Cafu passou toda a infância no bairro com os pais e irmãos. O capitão do Penta, ao levantar a taça da Copa de 2002, fez questão de revelar sua origem humilde. O craque que mais vestiu a camisa da seleção brasileira tem hoje uma instituição no bairro que ajuda crianças carentes. Por tudo isso, Marcos Evangelista de Moraes, ou Cafu, é um personagem que é cara de São Paulo. Gustavo se empenha na capoeira. É um esporte que eu gosto muito por causa que antes os negros eles usavam bastante para se defender. Já Larice se encantou pelos pincéis. Eu gosto de desenhar. Eu quero ser uma grande artista quando eu crescer. 750 crianças e jovens do Jardim Irene, na periferia de São Paulo, participam dos cursos e das escolinhas de esporte. Tudo de graça. Eu faço grafite, informática e basquete. Sempre é bom aprender coisas novas e a fundação ajuda muito a levar adiante o que você gosta. A fundação foi criada por um ex-vizinho deles. Menino pobre que cresceu jogando pelada nas ruas do bairro. Eu jogava bola no campinho, jogava bola no asfalto, jogava bola no meio da rua descalço. As lembranças que nós temos é a lembrança de uma infância com não tendo tantas condições, mas uma infância boa, uma infância pura, onde me trouxe e me levou a chegar onde eu cheguei. Foi nesta casa onde Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu, morou com os pais e os 5 irmãos. O mais velho, Marcelo, é o presidente da Fundação Cafu, que há 11 anos funciona mantida por doações e parcerias com empresas privadas. Sempre foi um sonho do Cafu ter um espaço onde ele pudesse ajudar as crianças e jovens carentes da comunidade, né? Desde que se aposentou em 2010, Cafu está sempre por aqui. O Cafu vem às vezes, cumprimenta todo mundo. O Cafu é muito legal. Por quê? Ele é humilde, simpático. Ele é alto, tem cabelo preto e ele é sorridente. É, o sorriso parece mesmo ser a marca do craque que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira. Foram 149 partidas. Cafu esteve em campo em 3 finais de Copa do Mundo. Em 2002, o capitão do Penta emocionou o Brasil ao erguer a taça. E na camisa, fez questão de lembrar a origem humilde.
com a frase 100% Jardim Irene. Aquele momento vai ficar na minha história pro resto da vida. Não tem como esquecer. É uma coisa incrível. Aquele momento é a sensação de dever cumprido. Você cumpriu o seu dever em relação ao seu país. A cena histórica aqui na Fundação virou uma pintura gigante. O craque no gesto inesquecível com o bairro ao fundo. Do Jardim Irene para os campos do mundo, diz a legenda. Agora, no caminho inverso, Cafu comemora os gols que ele marca aqui. Me sinto um cara realizado, um cara cheio de orgulho, um cara que tinha um sonho de ser um atleta. Hoje o meu sonho é ajudar as pessoas e eu tenho condições de fazer isso. Tudo aquilo que o Jardim Irene me deu, eu estou retribuindo para o Jardim Irene, fazendo com que o Jardim Irene seja um bairro feliz, um bairro alegre, um bairro cheio de esperança. E faltando 6 dias para o início da Copa do Mundo, o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, faz ajustes para atender os passageiros. E até uma novidade para os torcedores, uma área de descanso interativa. Olhando assim, nem parece o saguão do Aeroporto Internacional de São Paulo. O espaço foi criado para acolher os passageiros durante a Copa do Mundo. Este sul-africano está indo para o Rio a trabalho e aproveitou o totem de tablets para dar um alô para a família. Gostei até de manhã, estive mesmo aqui, tirei lá a foto. Gostei muito do lugar. A equipe do espaço fala inglês e português. E a Mariane parece falar bem a língua do Miguel também. Para a mãe dele, um alívio na espera do embarque. Para mim, como sou mãe de primeira viagem, achei que eu fosse ficar aguardando ali no saguão, sem muita atividade para fazer. E quando eu vi, eu achei ótimo. Ele está se divertindo um monte. Não foi só o Miguel que se divertiu, não. A escala do Luciano, em São Paulo, também foi bem diferente. Para minha surpresa, tinha aqui videogame, uma gurizada jogando. Eu resolvi desafiar eles aqui, acabei já perdendo uma partida, mas foi bacana, bom para passar o tempo aqui. O espaço vai ficar montado até o dia 19 de julho, com uma vantagem que até então não existia aqui no aeroporto de Guarulhos. Um guarda-volumes. Os visitantes podem deixar toda a bagagem, que ela vai ser identificada com um número, e um protocolo aqui que só o dono pode retirar. E aí, dá para curtir o espaço com tranquilidade e até descansar. O serviço é exclusivo para quem utiliza o espaço, mesmo que seja para tirar uma soneca. Enquanto isso, do outro lado do aeroporto, o Terminal 3, inaugurado em maio e com 8 empresas operando, estava tranquilo após a chegada da seleção da Bósnia. O aeroporto internacional vai receber 14 das 32 delegações que vêm para o Brasil. Por volta de 11 horas da manhã, problemas com o voo vindo de Houston, nos Estados Unidos. Precisa melhorar um pouquinho porque a mala demorou muito. Quanto tempo? 1h40, mais ou menos. Depois de 10 horas de voo, ainda tem que esperar um monte de tempo na mala. Pelo menos o lugar é bonito. Demora que se repetiu do lado de fora, no embarque de táxis da companhia que opera em Guarulhos. 1h10 já de espera aqui pro táxi, tá terrível. Faz um tempinho já que ele tá aqui. Quanto tempo? Quase 1 hora. Quase 1 hora já. Não tem outra opção? Não tem. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. A seleção brasileira venceu a Sérvia no último amistoso antes da estreia no Mundial. Mas não foi nada fácil, né, Celso? Não, foi difícil mesmo, Gabriel. Infelizmente, uma prévia do que deve ser a estreia na Copa do Mundo contra a Croácia na próxima quinta-feira na Arena Corinthians. O gol da vitória saiu dos pés do atacante Fred aos 13 minutos do segundo tempo, depois de receber um belo lançamento do zagueiro Thiago Silva. Foi o único gol da partida. A seleção foi vaiada no intervalo do primeiro tempo, venceu com este gol na segunda etapa. 1-0 o gol do Fred, Gabriel. Mais difícil mesmo que vencer a Sérvia foi chegar ao estádio no Morumbi nesta caótica sexta-feira. São Paulo viveu um dia de caos. A greve dos metroviários e a chuva complicaram a circulação da população. E chegar ao palco do amistoso da seleção brasileira foi um enorme desafio para os torcedores. Renata Falzoni acompanhou. São Paulo amanhece a sexta-feira um verdadeiro caos. Manifestações, greve do metrô, chuva, sem falar do jogo no Morumbi. Nesse exato momento são 65 mil torcedores que se avizinham do estádio. Fel e eu vamos conferir o sufoco do cidadão e do torcedor. Saímos da região do Parque do Ibirapuera.
Agora vamos atravessar a ponte. Um martírio para quem anda de bicicleta na cidade. E pedestres também. As pontes são excludentes, elas não incluem a circulação de pedestres e ciclistas. Aqui no começo da Avenida Oscar Americano, o trânsito está estacionado. Saímos de Ribeirão Preto hoje de manhã às 9 horas. E na cidade de São Paulo, há quanto tempo vocês já estão? Até aqui 1h30. 3 horas já. Saíram de onde? Tatuapé. Quanto tempo vocês estão no carro já? Nós estamos uns 40 minutos. 50 minutos. Vale a pena? Vale a pena, pelo Brasil vale. Vamos, Brasil! É o torcedor brasileiro que não perde a esperança nem de chegar no estádio. Quanto mais próximo do estádio, mais torcedores caminhando. Demoramos da Vila Mariana aqui, paramos o carro agora há pouco, demoramos 1 hora mais ou menos. Tá bom, eu acho, pro dia de hoje, né? Greve pra todo lado, né? Por fim, chegamos ao estádio do Morumbi. Tô cansado. Quanto você caminhou aí? 40 minutos de hora. Ao final, só alegria. O resultado, vocês já sabem. Vitória do Brasil apertada. Difícil chegar no estádio, a gente sabia que chegar no estádio a gente já sabia que ia ser difícil. Agora, essa dificuldade para vencer a Sérvia no jogo de hoje também era esperada? Era sim. Ontem, inclusive, tive a oportunidade de dizer isso no Gazeta Esportiva. Era um jogo difícil, com cara de Copa do Mundo. A Sérvia, inclusive, foi eliminada pela Croácia por causa de um gol na Copa do Mundo. Tem esquemas táticos muito semelhantes, características de jogo também muito semelhantes. Então, isso é um sinal de que o Brasil vai ter trabalho na estreia. Claro que é um outro jogo, tem quase que inconscientemente uma precaução, um cuidado para você não perder o lugar, para não se machucar. Mas o Brasil não jogou bem, não. O primeiro tempo do Brasil foi abaixo da expectativa. A Sérvia jogou até melhor. Aí no segundo tempo... chutes ao gol, né? O goleiro quase não pegou na bola. Sim, quem mais participou do jogo, quem mais criou, na verdade, foi a seleção da Sérvia, com 3 oportunidades. E aí no segundo tempo, o belo lançamento do Thiago, o Brasil conseguiu fazer um gol. O Willian acabou entrando um pouquinho melhor na partida também, no lugar do Oscar, que mais uma vez não jogou bem. O Felipão, depois do jogo, até defendeu o Oscar, dizendo que quem escala é ele, dando moral para o meio-campista, mas a tendência é o Willian ocupando um lugar nesse time titular. A Copa do Mundo perdeu mais uma das suas estrelas. Pior para a França, que não poderá contar com o seu principal jogador. Talvez essa seja uma das situações mais frustrantes vividas por um jogador de futebol. O meio-campista francês Franck Ribéry foi um dos destaques na foto oficial do time que vai disputar a Copa do Mundo. Mas o aspecto sisudo do jogador do Bayern de Munique dava a entender que as dores nas costas que o atormentavam ainda eram motivo de preocupação. E as suspeitas dos mais pessimistas se confirmaram logo em seguida, quando o treinador Didier Deschamps anunciou o corte do atleta. Ele teve que parar durante um exercício, em um movimento, com uma enorme dor. Após isso, fizemos exames no início da tarde de ontem e verificamos que, infelizmente, a situação se agravou e que hoje ele não é capaz de treinar por algumas semanas e muito menos disputar um jogo. E não foi só essa a má notícia. O meia Clément Grenier, do Lyon, também foi cortado por lesão. Morgan Schneiderlin, do Southampton, e Rémi Cabellat, do Montpellier, são os substitutos. E as seleções continuam chegando ao Brasil para a disputa da Copa do Mundo. A delegação da Bósnia desembarcou em São Paulo sob chuva esta manhã, mas o céu cinza e o frio não desanimaram o treinador Safet Suzic, que deu rápida entrevista ainda na pista de pouso. É um grande prazer para nós jogar na Copa do Mundo pela primeira vez, especialmente no país do futebol, que é o Brasil. Espero que todos fiquem felizes com o desempenho da nossa equipe. No Rio de Janeiro foram 2 seleções a desembarcar esta manhã. A primeira foi a Holanda, 5h40 no Aeroporto Internacional Tom Jobim. E os holandeses seguiram o protocolo estabelecido pela FIFA. Treinador e atletas não passaram pelo saguão, não concederam entrevistas e embarcaram ainda na pista no ônibus que os conduziu até a concentração em Ipanema. Logo em seguida foi a vez da Itália, às 7h15 na base aérea do Galeão. O esquema foi o mesmo. Desembarque na pista, nada de entrevistas e direto para o ônibus que levou a delegação italiana para a cidade de Mangaratiba, no litoral sul fluminense. E não são apenas as seleções que estão chegando ao Brasil. Um grupo de aproximadamente 300 torcedores chilenos partiu de Santiago nesta madrugada, numa caravana que vai percorrer mais de 4.000 quilômetros para acompanhar o Chile na Copa do Mundo. O entusiasmo dessa galera é tão grande que nem a falta de ingressos é motivo para desânimo.
Estamos prontos para o primeiro jogo. Para os outros, vamos lutar como bons chilenos que somos. Lá vamos dar tudo de nós. De acordo com estimativas das autoridades chilenas, esse pequeno grupo vai se reunir a um maior, com cerca de 4.000 torcedores e 800 veículos que seguirão de Cuiabá, local da estreia do Chile contra a Austrália na próxima sexta-feira, para Belo Horizonte, onde a seleção está concentrada. O centro de treinamento do Corinthians é a casa do Irã nesta Copa do Mundo. E a seleção iraniana tenta melhorar o retrospecto do país em Copas do Mundo. Tarefa que não será nada fácil. O futebol do Irã não é dos melhores, todo mundo sabe. Com 4 participações em Copas do Mundo, tem apenas uma vitória em 9 jogos. A péssima campanha contrasta com a recepção de primeiro mundo que os iranianos estão tendo no CT do Corinthians. Eu estou muito contente de ver eles contentes, né? A gente sempre tem um pouco de ansiedade de ver que todos estão bem, estão sendo muito bem tratados, mas de vê-los desfrutando do hotel, da sala de jogos, da nossa academia, o que eles falam da nossa estrutura física que nós temos aqui, é uma grande satisfação. Ainda mais quando o Carlos Queiroz, que é um cara que passou por Real Madrid, é um cara que passou pelo Manchester United, seleção portuguesa, diversos clubes importantes e seleções, estar surpreso com a estrutura que nós temos aqui também é uma grande satisfação a todos nós. Edu Gaspar está com a função de ajudar a delegação do Irã, até porque tem uma relação de amizade com o treinador português, Carlos Queiroz. O Carlos começou isso na Inglaterra, na época de Arsenal, e ele no Manchester United, que é o auxiliar do Alex Ferguson, e ali começamos um relacionamento, né, não de grandes amizades assim, mas de respeito profissional, e aí todos os lugares que nos encontrávamos ficávamos batendo papo, e hoje, com coincidência da vida, estamos aqui ao lado um do outro. Nada de muito especial foi solicitado pela delegação do Irã ao Corinthians. Apenas alguns cuidados com a cozinha e um local destinado à reza dos jogadores. A única diferença é a carne deles, que a carne iraniana tem que ser um estilo deles que eles utilizam. Um tapete que é para rezar virado à Meca. Eu deixei o espaço físico aqui que não falta porque eles possam escolher. Mas assim, e pouco mais. O hotel está super bem atendido para eles, a nossa estrutura aqui no nosso dia a dia também. Não teve nada de muito curioso, não. A seleção do Irã está no grupo H, ao lado da Argentina, Bósnia e Nigéria. Estreia no Mundial dia 16 de junho, contra os nigerianos, na Arena da Baixada. Difícil para o Irã. Hoje eu fiz um bolão, só 0 para o Irã. Provavelmente você vai se dar bem. Tchau. Boa noite, até segunda-feira. Estela, com você? Grupos rivais travam luta de espadas em templo na Índia. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas. Segundo relatos, os grupos Sikhs tiveram um desentendimento durante as celebrações de 30 anos de uma ofensiva militar contra os religiosos ocorrida em 1984. Imagens mostram dezenas de Sikhs vestindo trajes tradicionais e apontando espadas uns para os outros. A confusão, que durou meia hora, aconteceu no Templo Dourado, um dos lugares mais importantes para os seguidores da religião. França realiza a celebração dos 70 anos do Dia D com homenagens às vítimas. O evento foi marcado pelo encontro entre o presidente americano Barack Obama e Vladimir Putin, que estão em lados opostos diante da crise na Ucrânia. O presidente da França, François Hollande, deu início à cerimônia de abertura. Alguns veteranos e cerca de 19 chefes de Estado e de governo participaram das solenidades. Entre eles, Barack Obama, dos Estados Unidos, Angela Merkel, da Alemanha, Vladimir Putin, da Rússia, e o príncipe William e a mulher dele, Kate Middleton, e a rainha Elizabeth II, da Inglaterra. Os líderes também participaram de cerimônias na praia, uma missa e de um almoço. No encontro, Putin e o novo presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, pediram um fim do banho de sangue no leste ucraniano. Angela Merkel pediu à Rússia que assuma sua parte da responsabilidade na crise na Ucrânia. Até Barack Obama teve uma conversa informal com Vladimir Putin, segundo as agências de notícias. O Dia D mudou os rumos da história. A guerra contra a Alemanha nazista começou a ser ganha com o desembarque de 150 mil soldados na Normandia. Até hoje não é possível saber o número exato de mortos no combate.
Tarde difícil na volta para a casa do paulistano. As estações que foram abertas e os ônibus ficaram lotados. Na estação Ana Rosa, que faz integração com as linhas 1 azul e 2 verde, o movimento foi intenso. Os alto-falantes anunciavam a greve dos metroviários e os nomes das estações em funcionamento em cada linha. Atenção! Os trens estão circulando na linha azul, somente entre as estações Ana Rosa e Luz. A estação tem sido o ponto final da linha verde durante a paralisação, já que os trens só funcionam da Vila Madalena até lá. Entrar nos ônibus foi uma disputa entre as pessoas. E o movimento incentivou também a circulação de vans clandestinas, que ficaram lotadas. A estação Jabaquara, que faz parte da linha 1 azul e abriga um importante terminal de ônibus da capital, permaneceu fechada o dia todo. Na entrada, trancada com cadeado, cartazes informavam sobre a greve. Lá, as vans também transportavam passageiros. Já na estação Sé, que liga as linhas 1 azul e 3 vermelha, o movimento intenso formou longas filas nas catracas. E o que impressionava mais era a quantidade de policiais na estação e também no entorno. A linha vermelha funcionou hoje entre as estações Bresser-Moca e Marechal Deodoro. E terminou sem acordo a reunião entre metrô e metroviários. Portanto, a greve continua. E neste final de semana, a Justiça de São Paulo deve julgar se a greve é ilegal ou não. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Pesquisa de importante instituto americano mostra crescimento da frustração no Brasil e insatisfação generalizada. Para uma avaliação sobre o ânimo no país nesse ano eleitoral, recebemos o cientista político Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, muito obrigada por estar conosco. Eu queria começar com esse peso da economia no ânimo das pessoas e o impacto que possa ter nas urnas. O crescimento de 0,2% do PIB no primeiro trimestre trouxe aí uma preocupação a mais para a candidatura do governo. Já está havendo reunião da cúpula, né, que comanda a candidatura de Dilma Rousseff. O eleitor tem percepção do peso na vida dele quando se anuncia um PIB 0,2% no primeiro trimestre, ou isso é conversa de economista que põe até apelido, chama de PIB pífio, agora apareceu mais um pibículo, que é um PIB ridículo. Então, mas o cidadão comum tem essa percepção? Olha, eu acho que o cidadão, ele percebe que a economia não está indo bem, mas o principal referencial dele não é o PIB, é a inflação. Então, a pessoa que compra no supermercado, ela sente o peso dos preços. E nós sabemos que no Brasil, embora a inflação esteja em torno de 6, 6,5%, a inflação dos alimentos é muito maior na média. Quer dizer, então, essa inflação do peso dos alimentos, ela tem uma influência muito grande no ânimo do eleitor. Nós não temos uma situação de crise social, de desemprego generalizado, no entanto, temos uma situação de pessimismo por diversos fatores. Agora, inclusive saiu essa pesquisa desse instituto americano que eu falei logo no início, o Pew Research Center, que é importante e tem credibilidade, que fala dessa insatisfação generalizada. O senhor falou em diversos fatores, além desse que vai à mesa e o cidadão percebe. Que fatores são esses? Podemos citar o problema da segurança. A segurança é um item que hoje atinge toda a população. Tem um instituto chileno, Latino Barômetro, que fez uma pesquisa recente e mostra que 91% dos brasileiros estão preocupados com o problema da segurança. Tem o problema da saúde, tem o problema da educação, um outro grave problema que emergiu no ano passado, que é o problema da mobilidade urbana, ele continua nas grandes cidades. E eu diria o seguinte, Lídia, a partir de junho do ano passado, a conjuntura mudou. Nós tivemos uma deflação das boas avaliações que todos os governantes tinham e de lá para cá os governantes estão sofrendo muito para tentar melhorar
os seus índices de avaliação positiva. Mas isso quer dizer o quê? Que o cidadão está mais crítico, mais exigente? Não, significa isso, mas significa também uma outra coisa. Significa que se percebeu no Brasil que os governantes não entregam aquilo que eles prometem. Eu diria até que existe uma crise de governança no país, na medida em que os governos têm uma dificuldade enorme de apresentar resultados positivos. E muitas vezes não é nem culpa dos governantes que estão aí. Por exemplo, se você for olhar a situação de estados e municípios, eles vivem uma situação de penúria. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela está literalmente quebrada. E se não houver uma renegociação da dívida dos estados e municípios, que se espera que haja logo depois das eleições, o desempenho futuro vai continuar pífio. E as pesquisas mostram que as manifestações de rua também estão exibindo, né, que é essa insatisfação e o desejo de mudança. Mais de 70% dos brasileiros falando claramente que quer mudança. Todos os principais candidatos à presidência, a própria presidente da República, Aécio Neves e Eduardo Campos, se apresentam como candidato da mudança. Algum deles já mostrou para o eleitor que personifica, sim, esse agente de mudança? Eu acho que não. Eu acho que o quadro eleitoral ele está ainda ambíguo, ainda confuso, né? Porque a presidente ainda lidera as pesquisas, no entanto, num quadro de percepção adversa por parte do eleitor. O que significa esse quadro de percepção adversa? Exatamente esse alto índice de pessoas que querem mudanças. Quer dizer, a questão que se indaga é a seguinte: a presidente tem condições de reverter esse quadro ou algum dos candidatos de oposição ele tem condição de encarnar a ideia de mudança? Eu acho que essa eleição aqui ela vai ser completamente diferente de todas as eleições anteriores. Por quê? Em 1989, nós tivemos uma eleição multipolarizada com vários candidatos se apresentando como viáveis. De 1994 até 2010, nós tivemos uma bipolarização entre PT e PSDB. Eu acho que nessa eleição aqui, nós teremos uma tripolaridade com 3 candidatos com chances efetivas de vencer as eleições. Agora, ainda nessa questão da mudança, como uma última questão, se o PT apresenta a presidente Dilma como agente de mudança, com uma candidata que pode promover mudanças, seria acertada essa estratégia eleitoral? Outro dia no Roda Viva, o Aécio Neves falou até como se fosse uma piadinha, dando risada, que o PT apresenta Dilma como agente de mudança porque reconhece que o governo dela errou e que precisa mudar. Pode ser contraproducente? Pode ser contraproducente. Vamos lembrar um pouco o que aconteceu em 2002. O José Serra, ele foi candidato da conservação naquele momento, da continuidade. E ele tentou apresentar a tese da continuidade com mudança. Não dá certo, não dá certo. Então eu acho assim que a estratégia da Dilma vai ser jogar um pouco com o medo e a esperança, um pouco que foi o último programa do PT. Ela vai lidar com o sentimento, olha, não podemos retroceder, mas eu ainda sou a pessoa que pode promover uma progressividade da situação do Brasil para frente. Me parece que vai ser essa a estratégia da candidata Dilma. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Polícia canadense prende suspeito de matar agentes em tiroteio. A busca por Justin Burke durou mais de 20 horas. Ele portava 2 rifles automáticos e foi responsável pela morte de 3 policiais em uma emboscada na quarta-feira à noite. Justin não tinha antecedentes criminais. Um comboio de candidato à presidência do Afeganistão é atacado. Faltando poucos dias para o segundo turno da eleição, a comitiva de Abdullah Abdullah, considerado favorito na disputa, foi alvo de um terrorista que estava em um carro-bomba. 4 pessoas morreram no incidente. Abdullah não se feriu.
Papa Francisco se encontra com o primeiro-ministro do Japão no Vaticano, Shinzo Abe. Eles conversaram sobre formas de promover a paz e a estabilidade na Ásia, que tem o leste atingido por diversas tensões. Francisco ainda ganhou do premier um espelho com simbolismo religioso oculto. Em agosto, o Papa vai viajar para a Coreia do Sul. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. São Paulo sofre mais um dia de caos com a greve do metrô. Reunião entre metroviários e metrô termina sem acordo e a paralisação deve ser mantida. Na estação Ana Rosa, houve confronto entre PMs e grevistas. Força sindical faz protesto e chega a fechar a Avenida Paulista. Do Jardim Irene para o mundo, o capitão do Penta, Cafu, é o personagem do quadro Cara de São Paulo. Seleção derrota a Sérvia no último teste antes da estreia na Copa. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você, um ótimo fim de semana. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, Zé Armando Vanucci traz as últimas dos bastidores da TV.